Amigas e amigos, queridos e queridas, estamos de volta com mais um programa Negros Online. Agora é Negros Online. Negros Online 2023, devidamente ajustado, planejado. Agora vai. Negros Online para poder conversar com negros e negras e conversar com não negros e com não negras. Conversar com todas e todos na perspectiva de construção de um ambiente social mais igualitário, com mais igualdade de oportunidades. E nós estamos aqui sendo transmitidos para a TV dos Trabalhadores, para a TVT. É isso mesmo, né, Xavier? E também para o canal universitário. E nós somos parceiros de uma parceria que é para sempre, que é com a nossa Universidade Zumbi dos Palmares. Estamos juntos para poder construir a passagem, a transferência de conhecimento pela nossa Universidade Zumbi dos Palmares, e lá você tem as oportunidades de acessar o ensino superior de uma forma extraordinária com vestibular. Então, vá lá, se inscreva. Vestibular da Zumbi dos Palmares para todos e todas. Vai ser bem legal você estar formado numa universidade que tem professores muito qualificados, e aqui hoje nós temos dois professores da nossa Zumbi dos Palmares, doutor Marcos Antônio e doutora Cleide. Ora, não é brincadeira, não. É uma turma muito legal para poder construir o conhecimento, construir a formação de todos e todas. E para conversar hoje, aqui no Negros Online, nós temos uma pauta bastante bacana. 2023 nasce sob o signo da democracia, sob a derrota do fascismo. A vitória do povo nas urnas prevaleceu sobre todas as intolerâncias e sobre todas as fake news. E isso é muito legal, que nos deixa bastante felizes, que é a vitória da paz, a vitória do amor. O amor venceu e o povo venceu. E para conversar sobre isso, a gente tem, né? Já que o amor venceu, o governo que se instala tem uma perspectiva de ter um número inédito de mulheres no primeiro escalão e um número muito interessante de negros também, né? Da população negra brasileira começa a acessar. É bem verdade que os números ainda são insuficientes para aquilo que nós gostaríamos que fosse, na real, né? Tivesse uma presença assim bastante bacana, bastante maior. Mas a gente tem a consciência de que a luta da comunidade negra brasileira não foi em saltos, né? Tivemos muitas lutas, tivemos a Revolta dos Malês, tivemos a luta de Zumbi no Quilombo e tantas outras milhares de lutas que foram empreendidas pela comunidade negra ao longo da história da escravidão racial que o Brasil experimentou. Mas nunca tivemos um salto, né? Sempre foi com passos. E agora temos um passo até mais largo, que é o inédito número de negras e negros no governo e inédito número de mulheres. Então, nós vamos conversar isso com o professor Marcos Antônio, com a professora Cleide Xavier. Cleide Vitorino. Ai, caraca! Cleide Vitorino! Cleide Xavier, não, Cleide Vitorino. Professora Cleide. Eu estava quase associando a professora Cleide com o nosso Carlos Xavier, que é o nosso produtor. Mas a gente está aqui muito animado. Esse é o resultado da animação. O resultado da animação esse ano novo. Então, vamos começar logo com a professora Cleide, dando o seu olhar sobre esse momento. Vamos lá, professora. Aqui nos online, professora Cleide Vitorino, nos saudando com a sua fala maravilhosa, com o seu conhecimento sobre esse tema que é muito candente, muito importante para negros e negras, e para negros e para não negros e não negras. É importante para a nação como um todo. É isso mesmo, né, Eloy? Que eu fiquei mais impressionada, antes de mais nada, né? Olá a todos, feliz início de 2023, né? Ventos promissores, né? O 13º signo astrológico, né? Que é a democracia, né? Então, assim, é bem interessante a sua fala, potencial, né? Quando traz essa questão de um novo momento, né? E toda casa, quando precisa de mudanças, ela precisa ser reformada. E o tempo reformou a nossa casa, a nossa grande casa, né? Que se chama Brasil. Né? Tivemos aí vários obstáculos, tempestades, intempéries, violações, e hoje nós temos justamente, estamos aqui, né, no
11º dia, né, de felicidade do ano 2023, trazendo justamente essa questão da representatividade. O que me chama mais atenção, Eloy e Marcos, é a questão que esta representatividade é uma representatividade negra qualificada, né? Ela não vem tão somente em razão de estar no primeiro escalão. Ela vem no primeiro escalão e ela vem imbuída de todos os artefatos, de todas as ferramentas do exercício da cidadania. Vem com voz, vem com potência intelectual, literal, de conhecimento dentro da área, né? Que se faz necessário dentro da gestão pública. A representatividade das mulheres negras, elas vem também muito demonstrada, né? Além de nós não ter tido, né, um grande, muito expressivo de ministras negras, mas nós temos assessoras, pastas com mulheres negras de todas as gerações, de todas as qualificações potencializadas. Isso. Acho que nós estamos num momento muito interessante mesmo. É muito forte. E eu me recordo que, quando eu era bem jovem ainda no movimento estudantil, eu participando de uma reunião da questão da democracia, a luta contra o regime militar, e um companheiro disse assim, era um companheiro mais velho, bem mais velho até, mas ele dizia assim, olha, o problema que nós temos no Brasil, assim que instalar e resolver o problema de uma Assembleia Constituinte, nós devemos tratar da questão racial. A questão racial é uma questão que não foi resolvida no Brasil. Isso na década de 80, lá no início da década de 1980. E eu acho que, nesse momento, a gente tem esse encontro muito especial após esses anos todos. Tivemos a Assembleia Nacional Constituinte, tivemos governos e o primeiro momento que houve negros incluídos e negras incluídas foi no governo do presidente Lula, com maior presença. Nós tivemos também, não há como esconder, eu como dizer, até com saudade, com uma tristeza nesse momento, da partida de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que nos deixou e foi ministro do esporte no governo do presidente Fernando Henrique. Então, a gente já teve um ou outro ponto, mas nunca tivemos tanta presença de negros e negras como houve com o presidente Lula, e agora nesse retorno dele também. Ou seja, na década de 80 dizíamos que era uma questão ainda muito forte. E agora, com essa presença de negros e negras no primeiro escalão, isso também marca um instante de pensar. Nós estamos no caminho para poder construir um ambiente melhor. Então, como o professor Marco Antônio vê esse cenário? Estamos no caminho? Vamos avançando? É isso mesmo? Sim, é uma grande alegria retomar esse diálogo com todos. Eu fico muito feliz de estar aqui ladeado do ministro Eloy, da professora Cleide, todos os nossos seguidores. Falar sobre esse tema continua sendo muito importante. E, olha, não há como não sentir grande felicidade em perceber muito mais do que a presença de negros e negras no governo democrático, perceber uma ampliação da diversidade, sabe, o assentamento de valores de diversidade, de contemplação natural das relações de gênero, fazendo com que a ampliação do diálogo por um valor que eu copio inclusive a fala da Cleide, no sentido de que são pessoas que foram muito qualificadamente escolhidas, né? E, portanto, capazes de exercer representação moderna, representação mais ampla, que dialoga também com essa universalidade, com essa transversalidade que é representada pelos desafios dos nossos tempos. Então, eu fico realmente muito feliz de ter superado aquela fase de misoginia, de discriminação, de diminuição, terraplanismo, negação de ciência. Isso tudo nós temos que colocar num balaio e não enterrar, mas expor como um mau exemplo, né? Isso tem que ficar na nossa memória como um mau exemplo, e essa nova virtude, e uma virtude que continua sendo desafiada, continua sendo testada, mas que a democracia é forte, a Constituição de 88 ela é forte,
será capaz de enfrentar tudo isso e nos conduzir, de fato, a um país melhor, a um país capaz de olhar para si e enxergar realmente as suas dificuldades, as suas reais necessidades, e aquilo, um pouco de controle que agrade o mercado, um pouco não, um controle necessário e suficiente que agrade o mercado, mas com o pobre, com o negro, com a mulher no orçamento público. Parece que é um momento de respirar, né? A gente vai respirar, vamos respirar um novo ar, aquele joelho no pescoço que a população negra e toda a nação experimentou pelos últimos 4 anos, desde aquela hostilização na Fundação Cultural Palmares, desde o ostracismo que o Ministério da Igualdade Racial deixou de ser ministério, passou a ser uma secretaria tão somente, sem nenhuma relevância, porque o ex-presidente dizia que não houve escravidão e que, porque os negros foram, os portugueses não foram à África para poder escravizar os negros, e os negros vieram para cá por sua livre vontade para poder ser escravizados. Ele chegou a dizer alguma coisa bem absurda assim, né? Até que os negros deviam ser pesados por arroba. Enfim, esse momento do ar, de respirar, que foi um joelho no pescoço que nós tivemos nos garroteando o ar que faz nos respirar a liberdade. Eu estou muito animado, mas eu gostaria também de dizer que creio que não quando tratamos até de assim, mas tem muitos negros que estão competentes. Eu acho que o problema do racismo é que eles sempre jogaram que não haviam competências, não haviam possibilidades, né? Mas, e tinha que procurar com lanterna acesa. Não é verdade. Nós estamos por aí, nós estamos no mercado, nós estamos nas universidades, nos falta a oportunidade. Sim. Quando temos a oportunidade, aí um abraço. E nesse ano nós estamos iniciando um tanto de lutas que teremos. A luta pelas cotas, a luta pelo Estatuto da Igualdade Racial, como bem acentuou a professora Cleide Vitorino. Vocês sabem que tem algumas lutas que ainda não estão vencidas plenamente. A regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial é um desafio que esse novo governo e a ministra, chamada ministra escolhida pelo presidente Lula, Aniele Franco, em homenagem à sua irmã, barbaramente assassinada por milicianos horrorosos, gente sem valores civilizatórios, humanitários, que ceifaram a vida daquela jovem, ela terá muito trabalho, porque regulamentar o Estatuto, com certeza, é o passo decisivo para pôr fim ao racismo estrutural no nosso país. Eu tenho certeza disso. Sou convicto disso. Não é um achismo, né, professor Marco Antônio? Quem acha não sabe, senão teria certeza. Eu tenho certeza que o Estatuto da Igualdade Racial é esse documento com musculatura para poder vencer o racismo estrutural. E aí, professora Cleide, a senhora abordou logo de cara, né, que o Estatuto é esse documento, essa joia para a gente trabalhar. Esse ano, muitas lutas. Consegue assim, pontuar umas 3 lutas importantes, já que esses negros e negras terão para a gente poder avançar nesse ano? Vamos lá, professora. Então, 3 ou mais. A primeira luta maior, justamente essa questão da visibilidade e trazer a conhecimento a questão, né, do Estatuto da Igualdade, que estava restrito e não estava restrito tão somente para os grupos, né, que trabalhavam justamente com a temática racial negra. Não só o movimento, mas só com a temática racial negra. Então, se faz necessário essa questão em razão de dar visibilidade de um documento que foi regulamentado, que venha justamente baseado na nossa Constituição. Isso é uma das agendas, foi uma das propostas, né, e a gente sabe que é uma das agendas muito importantes, não só da pasta da igualdade racial, mas é uma pasta, né, em razão de plano de governo. Uma outra questão que me deixou também assim, maravilhada, estou me sentindo uma mulher negra maravilhada, né? Uma cidadã brasileira maravilhada. Né? A partir do momento que nós temos a visibilidade de todo o contexto social,
né, na posse de um presidente, né, trazendo justamente: vocês nos representam, eu estou aqui porque eu represento vocês, né? Então, ali, quem recebeu a faixa foram nós, o povo brasileiro, né, na sua diversidade, como trouxe aí o Marcos. É uma pauta muito importante, né? Porque o povo ele também não tinha esse direito, não tinha essa questão do direito, né, de estar presente, participativo, nas fases decisórias, na implementação de políticas públicas. Então, eu acho que isso foi um grande passo, e eu vejo como uma agenda também dessa proposta desse novo governo. E a questão da mulher, né, que também vem de encontro, né? A mulher sempre esteve invisível, e principalmente a mulher negra. Quem é que não derrubou as suas lágrimas? A minha cachoeira derrubou na posse, quando se dá de encontro justamente com a Aline. E daí, quando eu começo a conhecer a história dessa linda mulher negra, periférica, né, trabalhadora, que tem uma história extraordinária, não só a Aline, mas toda a sua, né, a sua mãe, Margareth, né, a sua história de vida. Claro. E isso me trouxe. Quando ela entrega a faixa, é como eu vi várias mensagens dizendo, eu me senti ali. Eu estive em Brasília, né, através da Aline. Foi muito emocionante, foi uma emoção que, só de lembrar, a gente já arrepia, aquele instante. Sim. Da nação entregando, de toda a nação entregando ali a faixa para o presidente Lula. Vamos ouvir o professor Marco Antônio também nas principais estratégias, metas, o que a gente tem dos grandes desafios aí para esse ano? 1, 2, 3, 4 ou 5? Eu vou ser até um pouco previsível, né? Porque eu confio na leitura de política pública do ministro Camilo na educação. Eu confio. A secretária executiva do Ministério também ela tem um repertório de muita experiência, de êxito, e que nos faz ter esperança. A educação ela vai ser recolocada no seu grau de importância. Se as coisas acontecerem como se viu planejado desde o grupo de transição, eu acho que nós estamos aí, talvez, nos encaminhando. Deixa eu ser um pouco comedido com a minha esperança, mas nós estamos nos colocando relativamente dentro de um plano que faz lembrar a Coreia de décadas atrás. Isso me chama a atenção do ponto de vista positivo, né? A ministra da Saúde, a Anísia, ela, enquanto ser humano, já basta. Mas agora a sua consciência técnica, o seu repertório intelectual, a sua visão de gestora, a sua sensibilidade humana farão com que a saúde, com que essas filas intermináveis de cirurgias, com que a farmácia popular renasça e se amplie. Todas essas políticas que fazem realmente com que as pessoas sintam a presença do governo como alguém que protege, como alguém que, de fato, acode, como alguém que tenta dar inclusão. E também eu vi com muita alegria essa diversidade que é um tanto arriscada, sabe, Cleide, Eloy? Eu acho um tanto arriscada, mas que nós temos que confiar que possa persistir, que é colocar várias naturezas de pensamento econômico convivendo e dialogando, como é o caso do ministro Haddad, do vice-presidente e ministro Alckmin, da ministra Simone Tebet, e eu peço desculpas, como não me lembro agora o nome da ministra da Gestão. Eu peço desculpas. É a Duick, Esther Duick. Esther Duick, perdão, eu peço sinceras desculpas que não me ocorreu o nome dela. Isso faz com que a pluralidade num ambiente democrático, eu percebo que com tudo que está acontecendo no país, o mercado já consegue se sentir um tanto mais calmo, um tanto mais responsivo. Tá? Eu acho que o mercado acabará por aceitar o convite de participar dessas mesas.
né? Então, eu acho que é isso. O mercado vai ter que entender que o Brasil é o conjunto de uma nação trabalhadora, exitosa, sonhadora. E nós aqui, no nosso Negros Online... Mas com grandes dívidas sociais. Com isso que ia chegar. Grandes dívidas, uma imensa dívida social, resultado de quase 400 anos de escravidão, e escravidão racial, escravidão de africanos e de afrodescendentes. É imprescindível que não esqueçamos isso, que o mercado também não esqueça disso, porque mesmo nos agentes do mercado, sabe quantos banqueiros negros nós temos no Brasil? Nenhum. Uma coisa, Eloy, que também eu coloco por último, é o fato de que não se fala mais em meio ambiente. O Brasil subiu alguns degraus. Hoje, o Brasil começa a retrabalhar esse tema a partir do clima, né? Então, nós estamos alinhados com a Europa, nós estamos alinhados com o pensamento mais moderno do hemisfério norte. Isso nos aproximará, isso fará com que o diálogo faça com que o Brasil seja, de fato, visto como uma peça fundamental para resolver essas grandes equações. Já está sendo visto, né? Porque numa última conferência que teve, né, no final de 2022, já houve essa propositura internacional de visibilidade, porque antes o Brasil... Nosso ministro do Meio Ambiente antes era o menino Motosserra. Agora nós temos Marina. Espera aí. Não foi da água para o vinho, foi da água para o azeite. E eu quero destacar um nome que vocês não trouxeram aqui. Eu estava falando assim, eles vão trazer o Silvio de Almeida. Cleide vai trazer o Silvio de Almeida. Marco Antônio vai trazer o Silvio Almeida. Caraca, que é aquilo que... Olha aí. O professor da casa, você sabe, né? Aquele é o mais... Foi professor da casa. Olha aí, eu acho que quando Luiz Melodia compôs Pérola Negra, ele, na dimensão da importância, da única, da riqueza, ele pensou no Silvio Almeida. Pérola Negra, te amo, te amo. É porque esse cara é muito bom, é da casa, ele vai fazer um belo de um trabalho, porque ele já assentou na sua posse. Olha, nós vamos construir porque você é importante. Todos são importantes para a construção de uma sociedade mais fraterna. E ele acentuou isso. Então, nós temos um núcleo, vamos combinar? Um núcleo muito legal. Então, acho que 2023 começa com uma batida bacana. Não serão esses terroristas, baderneiros, destruidores do patrimônio público, destruidores e alguns ladrões, destruidores, bandidos ladrões, que roubaram peças de museu que estavam no Senado, no STF e na Câmara dos Deputados e no Palácio do Planalto. Eles saquearam, são saqueadores, covardes, depois ficam se escondendo e agora estão pedindo até os direitos humanos. Esses baderneiros, esses terroristas não impedirão, como não impediram a primavera de chegar. E a primavera chegou com felicidade para esse 2023, para o povo brasileiro e para o Brasil como um todo. Vamos juntos. Então, professor Marco Antônio, vamos encerrar e esperar até o nosso próximo programa do nosso Negros Online, da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. Viva 2023, viva a esperança e viva o amor que venceu.